perdido, distante, contaminado pelo pecado e incapaz de agradar a Deus, este homem precisa encontrar algo oferecido pelo próprio Deus. Deus, vendo a incapacidade do homem, segundo o seu tratado, segundo a sua visão, ele como Deus é soberano para ditar isso, tá? Deste homem que se perdeu, ser incapaz de conseguir, através dos seus próprios méritos, através de suas próprias obras, tá? O perdão e a justificação e a transformação da sua vida para então poder agradar a Deus. Então Deus providenciou essa salvação mediante a pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não tenha morte eterna, mas tenha vida eterna. Tá? Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos comunhão, essa palavra paz é comunhão, com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós que vivíamos em guerra, inimigos de Deus, agora temos paz com Ele, por intermédio de alguém. Por intermédio da fé que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas pela fé na pessoa de Cristo, nós somos justificados e temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, é na graça que está a nossa firmeza, tá? De fé, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, tá? Nós estávamos definitivamente condenados para o fogo eterno, para o inferno, para a morte eterna. E por isso nós nos gloriamos na esperança da presença de Deus, de vivermos para Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus alcançamos esta possibilidade. Tá bom? Muito bem. Como tudo isso aconteceu? Vamos lá para Romanos 5, então, ainda, versículo 12 até o 21. Olha só o que diz o texto. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Que homem é este? Adão. Adão e Eva pecaram. Tá? E, através dele, o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo como? Ou seja, todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, porque Adão pecou, herdou esta natureza pecaminosa ao pecar. E todos nós que somos descendentes de Adão, ou seja, homens naturais que nascemos através de um processo de relação entre um homem e uma mulher, todos nós então absorvemos essa natureza pecaminosa. E pelo pecado, por essa natureza pecaminosa, nós também, a morte entrou no mundo. Aí a Bíblia diz, assim também a morte passou a todos os homens, por causa que todos pecaram. Então, percebam isso, que o erro de Adão levou a nós a herdarmos uma natureza de desobediência a Deus, de tendência de desobedecer a Deus. E nós não somos castigados pelo pecado de Adão, somos castigados pelos nossos próprios pecados. Por quê? Porque herdamos essa natureza pecaminosa. Porque, 13, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então veio lei, tá? Para que exatamente nós pudéssemos distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E que a lei veio exatamente para isso, para deixar claro aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. Tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão.
o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, você acha que é injusto que todos pecaram? Porque Adão, na verdade, pecou e nós herdamos a natureza pecaminosa dele. Se você acha que Deus é injusto por causa disso, Deus deu um dom gratuito, que é Jesus Cristo, que morreu para nos oferecer a graça de Deus. E por essa graça, pela morte de um homem, Jesus Cristo, todos nós temos o direito de salvação. Ou seja, não há em nós mérito algum. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ok? Porque se Adão pecou e por isso veio a ofensa, veio este prejuízo, tá? Mas Cristo veio para a justificação de muitas ofensas, porque cada um tem o seu próprio pecado e nós não podemos reclamar que vamos para o inferno por causa do pecado de Adão, porque todos nós pecamos, como costumamos dizer. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. É uma questão de ser. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então ele é a justiça de Deus, tá? Porque recebendo essa abundância de graça que há em Cristo, esse favor imerecido, nós então temos direito a essa salvação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, 18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então aqui Deus começa a mostrar que muitos que se revoltam contra o próprio Deus, porque acreditam que erram, pecam por causa ou são condenados por causa do pecado de Adão, pense bem, você é condenado pelo pecado que você comete. Mas da mesma forma que Adão pecou e nós herdamos essa natureza pecaminosa, Jesus veio para morrer em nosso lugar e Deus ofereceu isso gratuitamente. E nós, pela fé, temos que crer nisso. Porque, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então nós somos justos e justificados pela obediência de quem? Pela obediência de Cristo. Tá? Aí veio a lei para que a ofensa abundasse. Porque quando a lei veio, ela de fato nomeou, ela tipificou na linguagem jurídica o crime, o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a Bíblia fala aqui que quando a lei veio, a lei na verdade colocou diante de todo mundo a impossibilidade de todos os homens de cumprirem, de obedecerem e pelos próprios méritos conseguirem a salvação. Mas a Bíblia diz que onde este pecado abundou, por intermédio dessa exposição que a lei fez a respeito da nossa própria natureza e de nossa tendência, superabundou a graça, ou seja, a graça de Deus é superior ao pecado, à natureza pecaminosa que herdamos e ao pecado que cometemos. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, assim como o pecado reina na vida de quem não tem Cristo para a morte, também a graça que é Cristo reina por Cristo para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós